A graça e a paz, discípulos de Cristo. Eu me chamo Wagner Vilela e você está no treinamento da cartilha gestacional celular. Gostaria de convidar você que não assistiu às apresentações anteriores a voltar se necessário e conferir cada período. Lembre, tempo de preparação não é tempo perdido. Vamos prosseguir? Estamos agora no quinto período, a maturidade. O texto de inspiração para falar da maturidade está em Mateus 7, versículo 20, que diz: portanto, pelos seus frutos os reconhecereis, os conhecereis. O quinto período é o momento em que a célula atingiu um potencial máximo de frutos e já está dando sinais de que o nascimento da nova célula está muito próximo. O que percebemos nesse período? Que o espaço já está ficando pequeno naquele terraço, naquele quintal, naquela sala de estar. Os membros, inclusive os nascidos na célula, aqueles que se converteram, já cresceram um pouco mais, se consolidaram, amadureceram, já há discípulos fortes, pessoas inclusive já foram batizadas nas águas com o poder do Espírito Santo, já estão inclusive usando seus dons espirituais. Que momento lindo! O novo líder já está preparado para ser enviado. Isso te alegra? Você que foi preparado para essa missão. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Já há uma nova casa hospedeira disponível para a célula filha, bem também como todo esclarecimento do compromisso ao anfitrião. Essas orientações vai vir por parte de você, supervisor. A captação da nova casa precisa estar respondendo às seguintes perguntas básicas. O anfitrião já conhece a rotina de uma célula? A escolha da casa é viável para o acesso dos membros enviados? Os anfitriões, eles são cristãos? Se não, é importante visitar o anfitrião e deixá-lo ciente do privilégio que é receber uma célula no seu lar e das responsabilidades a ele incutida. Quando a célula chega à maturidade, o parto deve ser logo agendado. Então, combine essa data com a sua supervisão. Isso, você líder, já combinou? No Novo Testamento, a multiplicação é sinônimo de discípulos que agiram, que estavam ali aptos para realizar o que Jesus realizou, disponíveis, e essa ação sempre gera multiplicação. Se você está no quinto período, parabéns, membro, você cooperou para o avanço do reino de Deus. Parabéns, líder, você gerou outro líder. Parabéns, supervisor, você gerou outra célula. E ao coordenador, o reino está crescendo. Jesus ele colocou em prática conceitos de multiplicação em diversas situações. Uma delas foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos 6, do versículo 35 ao versículo 44, narra a multiplicação desses pães, desses peixes, e uma grande festa, uma grande abundância aconteceu a partir dali. Então, diz o texto, Jesus disse: o que vocês têm nas mãos? Eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Isso, célula! Esses são vocês que se apresentaram como um pequeno grupo ao Senhor e chegou o dia de multiplicar. E ordenou-lhes que todos se assentassem em grupos na relva verde e repartindo-os de 100 em 100, de 50 em 50, em grupos. Olha só, por isso que para uma multiplicação acontecer é necessário organizar líder, auxiliar, supervisor envolvido na distribuição dos membros, preparando cada passo para esse lindo momento. Foi assim que Jesus orientou os discípulos para organizar as pessoas em grupos. E tomando ele os 5 pães
e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e os abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. Assim como os discípulos de Jesus, será com vocês que alimentarão, a partir de agora, um novo grupo, que vem a multiplicação. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe, e os comeram os pães. Era quase 5.000 pessoas que usufruíram, que foram alcançados por conta dessa multiplicação. Muitos serão alcançados por causa da multiplicação, isso da sua célula. Atenção, equipe, grandes frutos dará essa multiplicação. Quando frutificamos, glorificamos ao Pai e damos sinais de um verdadeiro discípulo. João 15, versículo 8. Portanto, membros com propósitos, atenção, se alegre sempre com a multiplicação, estejam abertos e disponíveis para serem enviados, ou não. Mantenham um bom relacionamento com os novos e os antigos membros. Quando chegamos ao final desta fase, faz-se necessária a multiplicação pelos seguintes fatores. O espaço da casa hospedeira se torna insuficiente para reunir o dobro de pessoas que havia inicialmente. Neste caso, o cuidado individualizado, inclusive, pode ficar comprometido. Para ver o melhor gerenciamento e acompanhamento no crescimento espiritual dos discípulos, é necessário a multiplicação. A partir daí, vamos gerar relacionamentos profundos, e isso a partir dessa mentalidade de reproduzir a célula, essa mentalidade de multiplicação. Se não multiplicar, o grupo fica solto, correndo o risco de um se apoiar no outro, sem que cada um assuma sua responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Pode haver uma maior vulnerabilidade a desentendimentos, ciúmes, facções. As obras da carne parecem encontrar mais espaço num grupo em que cada um se sente mais um na multidão. A célula é um lugar onde cada um encontra sua responsabilidade, senso de importância. Entretanto, esses inconvenientes podem atingir, inclusive, o líder e até mesmo os demais membros, se o pequeno grupo não for multiplicado e a célula estiver superlotada. Distribuição de membros no período de maturidade. Cada líder já precisa ter em mente a distribuição dos membros nesse período. Prioriza-se manter juntos discípulo e discipulador em uma mesma célula, podendo separá-los de acordo com a maturidade do discípulo, do discipulador. O líder distribui os membros de forma que suas casas sejam próximas da casa hospedeira. É feita uma estratégia de montagem de uma nova equipe, novos auxiliares e grupo de forças para cada célula no momento em que vamos planejar a distribuição. Observação importante. Cada líder e supervisor deve ser firme após a distribuição dos membros, ensinando-lhes com amor a importância da submissão a partir dessa decisão. Apenas em situações de acordos inegociáveis com a vontade do membro, o líder deverá ceder no momento que correr risco de perder a ovelha. Olha só, vigiar e orar. É exatamente essa a tarefa de toda a equipe nessa fase final que precede a multiplicação. Líder, promova períodos de jejum, de oração, promovendo ali naquele ambiente a unidade da equipe, a dependência do Espírito Santo, porque a célula nesta penúltima fase, ela deve, atenta ao inimigo, identificar ataques em relação ao grupo. As tentativas do inimigo de distrair a célula para afastá-la da sua tarefa bíblica, elas são bem perceptíveis. Veja algumas situações que, se não vigiarmos e orarmos, podem atrapalhar a multiplicação. Por exemplo,
investidas do opressor na unidade da célula. Brigas, fofocas, insubmissão, dentre tantas outras coisas. Às vezes o líder, sem motivo aparente, adoece. Conflito com o anfitrião da casa hospedeira ou da próxima casa que vai hospedar a próxima célula. Conflito entre os membros, contendas, queda em pecado, até mesmo antes superado. Membros que também às vezes começam a falar demais, a faltar o encontro da célula, ansiedade, falta de fé, são todos esses problemas que, na fase final da multiplicação da sua célula, você precisa vigiar. Devemos vigiar e repreender todo intento do inimigo e seguir em fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 4,7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por fim, não menos importante neste momento, há o agendamento do TPC e o líder, juntamente com seu auxiliar, trabalha nos preparativos para a comemoração da multiplicação. O próximo período, o TPC, isso, chegou a multiplicação. Vamos aprontá-lo? Participe do próximo bloco então, esperamos por você.